Olá! A partir de agora você segue na nossa companhia para mais uma edição do Revista que começa com um assunto que tem sido notícia em todo o mundo. A guerra na Síria já gerou mais de 3 milhões de refugiados. O Brasil e outros países têm concedido abrigo a essas pessoas que buscam um local seguro. Nós preparamos um VT especial sobre a crise humanitária da Síria que você confere agora. Há 3 anos, a Síria vive uma guerra civil. A guerra civil na Síria se transformou em uma das maiores crises humanitárias da história. A guerra civil na Síria deixou já 9,3 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população do país. Nos últimos dias, a imprensa de todo o mundo tem noticiado sobre a crise na Síria. Toda hora aqui acabaram de explodir uma bomba aqui perto da gente. Eu estou dentro de uma área de explosivos. E o drama de quem é vítima dessa guerra deixou de ser ignorado, passando a ser discutido em vários cantos do mundo. Esse noticiário me comoveu muito, com essa situação lá fora, principalmente daquele bebezinho, né, que eles encontraram. É constante guerra, constante conflito e o pessoal, grande parte, não tem a ver com isso. Desde 2011, a Síria enfrenta uma guerra civil contra o regime do ditador Bashar al-Assad, no poder há mais de 14 anos. A guerra já gerou pelo menos 140 mil mortos e destruiu a infraestrutura do país. E a fuga para outros países, incluindo o Brasil, divide opiniões. Acho que o Brasil, por todas as dificuldades que enfrenta, tem que se organizar para receber e não tratar mal quem está chegando da maneira que trata mal os que estão aqui. Com toda a estrutura que o Brasil tem, eu creio que o Brasil está apto a receber, sim. O país também está numa crise muito difícil para receber mais gente com tanto desempregado que está tendo. Nem sempre vão pessoas de boas intenções, entendeu? Elas aproveitam esse fluxo, as pessoas de má intenção, no caso, se aproveitam desse fluxo de pessoas saindo e se aproveitam para se infiltrar e acabar se deslocando para outros países. Para ampliar a discussão desse assunto que comove o mundo, nós conversamos com o professor do curso de Direito, José Luiz Quadros. O mundo enfrenta a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, segundo as organizações como a Anistia Internacional e a Comissão Europeia. Ao meu lado, o professor do curso de Direito, José Luiz Quadros, que vai conversar conosco um pouco mais sobre esse assunto. Professor, para iniciarmos essa conversa, eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouco mais sobre a crise dos refugiados. Pois é, eu acho que é fundamental a gente, para entender o que está acontecendo hoje no mundo, né, e essa crise absurda, né, de milhões de pessoas em movimento, é importante a gente colocar isso dentro de um período da história, né, que a gente vai chamar de modernidade. Ou seja, essa crise ela foi gerada a curto prazo pela intervenção de países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, enfim, a OTAN, né, que vai colocar seus interesses naquela região, e ali tem interesses estratégicos muito fortes. Por exemplo, a Síria é uma região onde tinha uma forte influência e ainda tem uma forte influência russa. Né? E aquelas insurreições que nós vimos acontecer há pouco tempo atrás no norte da África e no Oriente Médio, chamada Primavera Árabe, né? A situação ameaçou sair de controle da OTAN. Quando eu falo OTAN, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Então, países que estiveram historicamente sob controle da OTAN ameaçaram sair do controle. Foi o que aconteceu durante algum tempo o Egito, mas que já voltou ao controle norte-americano, o que aconteceu com a Argélia, a Tunísia, né, também sob o controle francês, a Argélia também, né, embora sejam países hoje, se dizem soberanos e independentes, são países ainda fortemente influenciados ou controlados por essas grandes potências ocidentais. E essas insurreições que aconteceram, Tunísia e Egito, ameaçaram o controle dessa região. Qual é a resposta? Você tem uma resposta da OTAN, né, voltando, o Egito hoje voltou a ter uma ditadura militar e atacando países, desestabilizando propositalmente países que eram ligados mais à China, aos BRICS, ou então ao Brasil também, né, os BRICS, o Brasil tinha negócio de interesses na Líbia, na Síria, né, ou, enfim, vinculados à Rússia, à China e aos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, essa desestabilização, ela é uma política externa, ela não é uma política externa da OTAN. A crise que está acontecendo agora é uma responsabilidade da Europa. E não só agora, se a gente pensar também dentro do contexto, a longo prazo. O que a gente chama de modernidade é uma era colonial.
onde a Europa invadiu a América, a África, a Ásia, né, e criou estados artificiais, inventou estados. A Síria foi invadida pelos franceses, assim como o Iraque pelos ingleses. E aí você tem essa uma situação que é criada pela Europa. E agora a Europa quer lavar as mãos. Olha, eu não tenho nada com isso, a culpa não é minha. Ainda teve uma declaração horrorosa da Angela Merkel, né, dizendo que se forem refugiados políticos, tudo bem, mas refugiados econômicos a Alemanha não aceitará. Eu acho que a Europa tem que aceitar, é responsabilidade. Essa crise é gerada por esse mundo moderno, né, inventado pela Europa, de extremas desigualdades e injustiças. O governo brasileiro vem mantendo uma política diferente da dos países europeus em relação aos refugiados sírios. Como que o senhor avalia essas medidas tomadas pelo país? A gente pode separar, aí mais uma vez recorrendo à história para a gente entender esse contexto, né, os primeiros estados nacionais que surgem no mundo são os estados nacionais da Europa, onde então eles constroem uma identidade nacional expulsando os estrangeiros. A gente pode pensar lá o caso de Portugal, que expulsou os muçulmanos e os judeus, a Espanha também, que expulsou os muçulmanos e os judeus, para formar esse Estado Nacional. Então, esse Estado Nacional surge a partir da construção de uma identidade nacional que rejeita o diferente, que rejeita o estrangeiro. E até hoje a Europa, né, desde a formação desses Estados modernos, que começa lá no finalzinho do século XV, século XVI, até hoje, a Europa se pauta por esse tipo de política. Eles invadem o resto do mundo, tiram a riqueza do resto do mundo, né, mas não aceitam o resto do mundo, não aceitam esses países que eles foram lá, que invadiram, tiraram a riqueza, que as pessoas desses países vão para lá. Mas as pessoas estão indo para lá. Ao contrário, é o caso da formação dos estados na América, né, como foi o Brasil, os Estados Unidos, os outros estados americanos. Aqui é uma terra, a gente pode dizer que essas terras foram invadidas pelos europeus, né, mas esses descendentes de europeus construíram aqui seus estados nacionais. E aqui, então, é uma terra que, historicamente, veio recebendo refugiados e imigrantes. Né? Vieram para o Brasil, se pegar o Brasil no século XIX, mesmo no decorrer do século XX, né, nós recebemos refugiados econômicos, inclusive, da Europa. Então, nosso país, assim como vários outros países da América, assim como a gente pode citar também os Estados Unidos, é um país feito, né, pelas imigrações, pelos movimentos migratórios, né, e, obviamente, também respeitando aqueles habitantes originários daqui que têm que ter os seus direitos respeitados, têm que ter o seu espaço respeitado, que são os indígenas. E o senhor acredita que o Brasil esteja preparado para receber esses refugiados? Essa questão de estar preparado, se tiver vontade política, está preparado sim. Nós temos condições, eu acho que até mais nós temos obrigação de receber essas pessoas. Né? Agora, nós estamos num país em meio a uma crise política, e um país que tem plena condição de receber, como eu disse, a gente deve receber. Muitas pessoas falam, mas nós temos problemas aqui de desemprego, ainda tem problema de muita pobreza, ou até miséria, etc. A gente vai receber mais gente. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. O Brasil é um país rico, que a gente precisa aprender a dividir essa riqueza, né, para resolver o problema da pobreza, da desigualdade dos que já se encontram aqui no país, mas também abrindo as portas e recebendo esses imigrantes. A violência na Síria obriga milhares de pessoas a fugirem para outros países. O Brasil oferece abrigo aos refugiados que buscam por segurança e um local para recomeçar. Nas últimas semanas, a crise humanitária na Síria voltou a ganhar espaço na imprensa internacional. É alto o número de refugiados que abandonam o país de origem em busca da sobrevivência. A imagem de um menino sírio encontrado morto na beira de uma praia na Turquia virou símbolo dessa tragédia. Outros que conseguiram sobreviver à travessia tentam a sorte em vários países. Em Belo Horizonte, somente neste ano, chegaram 80 sírios refugiados, segundo o consulado do país na capital mineira. Além da guerra entre rebeldes e as forças do presidente Bashar al-Assad, a população síria sofre com o avanço dos radicais do Estado Islâmico, o que tem impulsionado ainda mais as fugas. E a escolha pelo Brasil não tem sido por acaso. Só o Brasil aceita os sírios. Só o Brasil, o governo do Brasil, é amigo da Síria. Aí só o Brasil e mais 3, 4 países aceitam os sírios, os refugiados. Assim como ele, outros refugiados têm contado com a solidariedade dos brasileiros para recomeçar tudo. Igor e Ciro
donos de uma rede de bares em Belo Horizonte, deram a oportunidade de emprego para 4 sírios que chegaram no país há poucos meses. Eles chegam no Brasil sem conhecimento basicamente do Brasil, a escolha do Brasil não é uma escolha deles, eles vêm porque é o único país realmente que permite a migração deles e também permite o trabalho. Então eles vêm em menos de 24 horas, como eu falei, eles recebem a carteira de trabalho e eles vão tentando se adaptar. O primeiro ano normalmente é um ano muito difícil porque eles vêm seu idioma, né? Então eles falam árabe, a grande maioria também fala inglês, tem alguns que falam francês, mas o português eles não têm o domínio e nem têm o conhecimento. Então tem que, muito aos poucos, eles reaprender, né? Aprender a falar o português e adaptar e reaprender a viver, né? Porque onde eles vivem, literalmente as cidades são dizimadas, tem guerra, a família morre, então eles vêm com uma carga emocional muito pesada. Eu adoro aqui minha vida no Brasil. Graças a Deus, eu trabalho, eu fui para a faculdade fazer curso no português, eu tenho carteira de motorista também, eu tenho carteira de trabalho. Este padre, que também é sírio, vive no Brasil há 15 anos. Ele, que conhece bem a crise humanitária, coordena o projeto de apoio e acolhida dos refugiados na Arquidiocese de Belo Horizonte. Nosso acolhimento começa do aeroporto. Graças a Deus nós temos a casa matriz do Sagrado Coração Jesus, um apartamento grande no centro da cidade, recebendo esses refugiados e oferecendo para eles a moradia, curso de português, os documentos legais da Polícia Federal, CPF, carteira de trabalho, e também fica perto da igreja, dos amigos que podem arranjar um serviço. Os refugiados hoje, último número 77 pessoas. Tudo isso aqui muito bom, o Brasil muito bom, Minas Gerais, BH, muito bom, bonita. Apesar da acolhida e da oportunidade do recomeço em um novo país, ficam as lembranças, histórias e a saudade da terra natal. Saudade muito. Meu pai, minha mãe, todas, meu irmão, minha irmã, toda saudade. A namorada, minha namorada. Deixa muita coisa lá. Minhas histórias também na Síria, eu saudade para tudo coisa. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação e eu te espero na semana que vem. Obrigado, Dani, e até lá. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto já. No próximo bloco, vamos mostrar como 2 microempreendedoras do mercado de arte e artesanato conseguem enfrentar com muita criatividade e dedicação os impactos causados pela crise econômica do país. Você também vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu na abertura da primeira Mostra Internacional de Viola de Arame. E, claro, as dicas culturais com Clara Senra. É daqui a pouco, não saia daí!